Talvez a primeira delas que a gente fala no dia a dia é gerar liquidez para sobrevivência. Tratamento, ele incide ITCMD, ITBI, Tudo. advogado, cartório. Tudo. A Constituição Federal ela fala basicamente que se essa nova empresa não tiver atividade como receita operacional, receita de atividades imobiliárias pelos próximos 3 anos, eu poderia fazer essa transferência sem a incidência do ITBI. Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar o 15º episódio do podcast Tô Seguro. Meu nome é Ricardo Teixeira, estou aqui hoje com a minha linda esposa, Bianca Condic. Tudo bem, minha vida? Tudo ótimo. Que bom. Estou aqui também hoje com um convidado incrível, um tema super relevante. Estou aqui com o Roberto Terra, que ele é advogado, tributarista, especialista em planejamento sucessório e patrimonial. Tudo bem, Roberto? Tudo jóia, Ricardo, Bianca, prazer em aqui falar com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui, um tema extremamente relevante para qualquer brasileiro, falar sobre planejamento patrimonial, sucessório, tema que vem ganhando mais evidência, né, recentemente. Exato. E para o nosso mercado aqui também, para consultor de proteção financeira, algo indispensável para ter ali no leque de assuntos para conversar com o cliente. Né? E eu acho importante falar que é um tema que ele é importante para todo mundo, não para os 60 a mais, 70 a mais, que é o que as pessoas costumam achar, né? Exatamente. Já tem um CPF ativo ali, já entrou para o mercado de trabalho, é um tema que já começa a bater na sua... Você sabe que a gente costuma falar muito, quem trabalha nessa parte de planejamento sucessório, costuma falar muito que essa é uma das únicas certezas da vida, se não a única. Exatamente. Né? Que um dia que a gente vai nascer e um dia a gente vai morrer. Perfeitamente. Então, planejar esse momento, tentar deixar as coisas mais acomodadas possíveis ali para os seus herdeiros é fundamental. Então, a gente tem uma série de instrumentos que a gente pode utilizar aí no dia a dia e o seguro de vida, sem dúvida alguma, é um deles que deve ser considerado no momento de pensar num planejamento sucessório. Perfeito. Roberto, conta pra gente um pouco da sua história e como é que você decidiu focar nessa área pra gente. Boa. Eu sou advogado tributarista, trabalho há 20 anos com essa parte de tributação internacional, tributos em geral, sempre com pessoa física. Eu trabalhei durante 15 anos numa das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Trabalhei 15 anos com expatriados, trabalhando lá, enfim, no meu dia a dia com tributação de expatriados. E quando você está falando de tributação de pessoas físicas, você acaba se envolvendo um pouco, você conhece a vida da pessoa. Sim. Porque na declaração de imposto de renda da pessoa física é uma fotografia do patrimônio líquido dela, né? Quase como um balanço das empresas, está no imposto de renda. Então, depois de 15 anos de experiência por lá, eu optei por sair, abri uma consultoria própria. Foi quando a minha bagagem de advogado, a minha formação de advogado, me levou a me especializar um pouco nessa parte de planejamento patrimonial e sucessório. Então, hoje, a gente percorre bastante esse tema junto aos nossos clientes também. Então, a gente tem dentro do nosso escritório a área de consultoria tributária, padrão, como a gente sempre fez, mas a gente também desenvolveu a área de wealth planning dentro do escritório para poder entregar uma solução completa ali para os nossos clientes. E tem dado muito, muito certo. Obviamente que esse mercado, né, a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio, que a Covid, o período da pandemia, trouxe aí uma preocupação muito grande para as pessoas. Perfeito. Né, porque muitas pessoas não estavam preparadas. É uma situação complicada, porque você toca num tema sensível, mas como a gente falou há pouco, é uma das únicas certezas que a gente tem na vida. Então a gente precisa olhar isso com a maior frieza possível para tomar as melhores decisões e planejar esse momento para que ele seja o mais fluido possível e não gere ali grandes preocupações e dores de cabeça para todos os envolvidos. Perfeitamente. Eu tenho uma dúvida. Quando eu quero começar a me preocupar eu me preocupo com isso, eu quero começar a planejar. Qual a diferença? Ou eles são complementares? Um advogado, um contador? Parece muito parecido, assim, né? Pelo menos para mim, eu que sou leiga, né? Como é que funciona? Na verdade, os trabalhos eles se complementam, tá? Porque o que a gente fala o planejamento sucessório, ele costuma ser executado, pensado e executado, ou implementado pelo advogado. Então, o advogado costuma ter ali maior conhecimento técnico das ferramentas que a gente pode utilizar para um planejamento patrimonial e sucessório. E aí eu costumo elencar que assim, a gente tem algumas ferramentas, né? Muita gente
Hoje um tema que está muito em pauta são as holdings. Muita gente fala, eu quero fazer uma holding. Muita gente nos procura falando, eu quero abrir uma holding. Todo mundo. Holding é uma ferramenta de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, não tenha dúvida. Ela é a única? Não. A gente tem outras várias. A gente tem o seguro de vida, como a gente falou há pouco, previdência privada, doação com reserva de usufruto, testamento não deixa de ser uma ferramenta. A holding é outra ferramenta. Enfim, o mais importante é você conseguir identificar junto ao teu cliente qual que é a necessidade dele, porque geralmente os clientes nos procuram com alguma dor, com alguma preocupação. Já então tá sangrando ali, né? Exatamente. Então a gente senta com o cliente e entende qual que é a necessidade dele, porque, como eu falei, não existe um modelo pronto na prateleira que caiba para todo mundo. Depende da necessidade do cliente, depende de uma série de questões que precisam ser analisadas junto ao teu cliente para poder pensar ali no planejamento sucessório. Depois que você vê a melhor ferramenta, vê o melhor instrumento e começa a implementá-lo, o contador entra junto. Porque o contador é quem vai fazer todos os reportes necessários em imposto de renda, seja imposto de renda da pessoa que está executando o planejamento, seja dos herdeiros, porque uma doação com reserva de usufruto implica em os herdeiros já terem que declarar isso no imposto de renda deles. Então, tem algumas questões aqui que o contador entra junto e aí o trabalho ele é combinado, ele é em conjunto. Nenhum trabalho de planejamento sucessório ele é feito com 2 mãos apenas, só do advogado. Geralmente é 4 mãos. Tem o advogado e tem o contador que vai poder fazer, colocar em prática, digamos assim, as declarações, as obrigações acessórias que a gente tem aqui no Brasil, seja com Receita Federal, seja com Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda Estadual, enfim. Tudo isso para poder executar o planejamento da melhor forma possível. O testamento, ele não te livra dos impostos, né? O testamento, ele não te livra dos impostos. O testamento, como uma ferramenta do planejamento sucessório, ele te dá liberdade para poder pegar a tua disponível, e aí só um parênteses aqui para quem não sabe, a gente tem no planejamento sucessório, quando a gente pensa no patrimônio que vai ser transferido a título de doação para uma pessoa, para um herdeiro, para uma pessoa, a gente tem o que a gente chama de legítima e disponível. O que é cada uma delas? Legítima é os 50% do patrimônio que a lei garante que vai ser transferido para os herdeiros legais. Então, se a pessoa tem ascendentes, descendentes, cônjuge, são os herdeiros legais para fins de legislação brasileira. A legítima 50% vai para os herdeiros legais. A disponível, eu posso dispor da forma como eu quiser. A disponível, com os outros 50%, eu posso doar para que... Eu costumo brincar que eu sou corintiano, né? Então, assim, se eu quiser deixar 50% pro Corinthians, eu deixo. Tá precisando, Tá precisando. Me parece, pelo que a gente se conhece, que você é um homem muito inteligente. Exato. Acredito que isso não vai se concretizar. Não vai se concretizar. Não vai resolver. Não vai resolver. De muito, exato, não vai resolver nada, exatamente. Mas é isso. A disponível, eu faço o que eu bem entender. Eu não preciso seguir a ordem estabelecida em lei para transferir aquele patrimônio para os meus herdeiros. O testamento, ele como uma ferramenta de planejamento sucessório, ele também é bacana porque eu posso estabelecer cláusulas, eu posso estabelecer condições testamentárias para que aquele ativo, por exemplo, seja transferido para quem eu indicar. Tanto o 50 livre, a disponível, exatamente. O outro não. O outro não. O outro ele tem que seguir a ordem legatária estabelecida em lei para poder transferir para os meus herdeiros legítimos ali. Mas tá? mesmo os legítimos, eu não posso colocar os 50% que é obrigação. É só você se informar. Não. Não tem essa escolha. Eu posso colocar algumas regras estabelecidas em testamento, condições estabelecidas em testamento, para que a disponível, enquanto aquela condição não atingir, o patrimônio pode ficar travado até que aquela condição vá. Mesmo o que é deles por Mesmo que seja deles por direito. Entendi. Mesmo. A disponível é o que a gente costuma falar, que é aquela parte que a gente pode brincar. Entendi. Então eu posso... Só que, obviamente que... Aí é um ponto que é muito bacana. Não brinquem, né? Exatamente. Obviamente que tem uma questão importante aqui na parte do testamento, que é a seguinte. No testamento, a gente sempre costuma falar, quem trabalha com isso no dia a dia, que o testamento você costuma preferir alguém e preterir alguém. Então, quando você prefere alguém e pretere alguém, o preterido tende a reclamar, ficar chateado, brigar, enfim. Isso é natural do ser humano, tá? Mas em tese, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu poderia pegar 50% do meu patrimônio, falar que vai só para minha filha, e os outros 50 vai partilhar metade pro meu filho e metade pra minha filha. Exatamente. É hipotético. É hipotético, gente. É brincadeira, pessoal. Mas isso pode. Isso num testamento ele é permitido. Eu posso chegar numa situação onde o patrimônio
Imagina alguém que tenha 2 herdeiros, 2 filhos. Sim. São os únicos herdeiros. Eu posso deixar 75% do patrimônio para um filho e 25% para outro, sendo que o natural seria 50-50. Isso porque o testamento me permite fazer essa jogada. Obviamente que isso não impede um questionamento judicial, que isso não vire uma bola de Os neve. irmãos se odiar pra sempre, né? Essa, Uma série de essa é uma coisas. questão que sempre invade a reunião com o cliente, né? Porque o seguro de vida, eu posso nomear um beneficiário único. Então, se eu gosto menos de um filho Sim. e quiser deixar 100% para outro filho, não tem briga. Exato. A pólice é do beneficiário. A pólice é de quem eu indicar ali. É. Então, assim, cara, meu beneficiário é o Roberto e eu tenho outro filho chamado Ricardo. 100% vai pro Roberto. E um ponto que é Não legal... tem briga. Desculpa te cortar, Ricardo. Não, Um ponto que que é isso. legal mencionar também é que pelo Código Civil, artigo 794, o seguro de vida ele não é considerado herança. Perfeitamente. Então, eu faço o que eu bem entender Aham. com a apólice contratada, Perfeitamente. e isso não entra, não preciso trazer a colação no momento de partilhar patrimônio, nada disso. Não é herança para Exato. todos os fins de direito. É Não precisa nominal. nem ser, então, esses legais, né? Você pode Não, dar pra um não. amigo. Posso indicar quem eu quiser, eu não preciso trazer a colação um capital segurado que quando do meu falecimento você vá para o beneficiário indicado na apólice. Perfeitamente. Então, isso é muito bacana. Além de todos os reflexos tributários que a gente já... Porque um comentou testamento, ele incide ITCMD, ITBI, Tudo, advogado, cartório. tudo. Hoje tudo. tá em quanto esse imposto? Somando tudo. O- Morri. pro- pro Quanto de inventário? imposto? Aham. É. A gente costuma falar que um processo de inventário ele vai custar de 10 a 15% do patrimônio que vem a ser inventariado. Por quê? Porque a gente tá falando de... Tô falando atualmente, tá, Sim. Bianca? Porque a gente Pode tem- mudar. Vai mudar, isso é um fato. A gente teve aqui no final do ano passado o texto da reforma tributária, emenda constitucional 132, que endereçou a progressividade do ITCMD. Sim, São Paulo tem uma alíquota fixa de 4%. Nós temos um projeto já tramitando na LESP, um projeto de lei, Faixas, né? em faixas, que vai chegar até 8%. Quanto mais você tem, mais você paga. Quanto mais você tem, mais você paga. Hoje é importante frisar que a alíquota máxima que os estados podem cobrar, o ITCMD é um imposto de competência estadual. Sim. E a alíquota máxima que os estados podem cobrar é 8%. São Paulo cobra 4%. Esse projeto de lei caminhando na LESP, ele vai chegar a 8%. Então, pensando nos 4 ainda, com a cabeça dos 4, a gente fala que o custo de um inventário é de 10 a 15% do patrimônio que O vem que a é ser muito. inventariado. Eu tenho 10 milhões, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Porque Muita você vai coisa. ter os 4% do ITCMD, você vai ter custas de cartório, você vai ter eventualmente um ITBI, você vai ter advogado. Advogado costuma cobrar 6 a 7%, se não me engano, 6% do patrimônio assim, E inventariado. podem ter multas, né? Se uma família anterior não fez o inventário completo, o processo. Exato. Aí, Se meu você amigo. tiver que fazer sobrepartilha, aí o processo Meu. tende a ser mais demorado, multa, porque o imposto não foi recolhido dentro do prazo estabelecido na Mais lei. custoso. com É mais certeza. custoso, é mais oneroso. E não é incomum a gente ver situações onde a pessoa não preparou, né? Não preparou essa questão, não pensou nessa questão. E aí, muitas vezes, os herdeiros não têm capital disponível, líquido, para pagar essas Só tem custas. imóveis e a Só tem empresa, imóveis. empresas, cotas de uma empresa. E aí a consequência é você ter que entrar com uma ordem judicial, por exemplo, para pedir para vender um imóvel. E aí o imóvel você vende na correria. Desesperado. No desespero, você vende com deságio de 30%, 40%. Pra não tomar multa. Para não aumentar a multa e os juros de mora pelo atraso no recolhimento do ITCMD, porque esses juros de mora, eles aumentam, né? Perfeito. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de situação, infelizmente. E a pessoa pode até perder, né? O imóvel. Pode. A leilão. Pode ir para leilão para que o imóvel seja leiloado e o recurso do leilão seja utilizado para pagar os impostos. Porque muita gente não pensa... É natural, assim, a gente precisa mudar um pouco, talvez, a Exato. cabeça das pessoas, mas... Nosso trabalho. É o nosso trabalho, exatamente. Mas é importante, as pessoas precisam entender que planejar esse momento é fundamental. Então, muitas vezes você trabalhou, batalhou, construiu ali um legado, construiu ali um patrimônio que você quer transferir para dar um certo conforto, uma certa estabilidade para tua família, para os teus herdeiros ali, para os teus familiares. Sim. E
um não planejamento ou um planejamento mal feito, ele implica em situações como o que você comentou, Bianca. E um seguro de vida serviria para isso, para pagar um imposto, para a pessoa ter acesso ao restante da herança. Sem né? dúvida. A gente costuma falar que o seguro de vida, ele pode ter algumas funcionalidades. Talvez as duas principais, pensando nessa perspectiva que a gente está falando, talvez a primeira delas, que a gente fala no dia a dia, é gerar liquidez para sobrevivência, tá? É muito comum você ter ali uma pessoa que é o patriarca ou a matriarca, tanto faz, mas é a pessoa que é o provedor ali da família. E do dia pra noite essa pessoa falece e os sobreviventes ali, os herdeiros, ficam completamente desamparados. Não conseguem acessar conta, porque não tinham uma conta própria. Todos os ativos, importante frisar, que depois do falecimento, todos os ativos ficam bloqueados. Até a conta. Até o processo de inventário. Não façam movimentações, mesmo com senha, né? Não façam Crime movimentações, federal aqui. mesmo com senha, exato. Isso é muito comum a Exato. gente ver pessoas falando nesse sentido. Mas não é legal. A lei não ampara esse tipo de situação. E aí o que a gente vê, assim, as pessoas ficam completamente ilíquidas, sem capital, mas as contas continuam chegando. Tem que pagar as contas do dia a dia, boleto de escola, condomínio, IPTU, blá, blá, enfim, todas as contas, comida, enfim. Então, quando você tem um capital segurado para essa finalidade, e aí vocês vão poder falar muito melhor do que eu, que vocês são os especialistas disso, mas geralmente 15 a 30 dias o dinheiro entra na conta dos beneficiários e aí você dá um fôlego para a pessoa. Não chega nem isso? Não, o capital de morte hoje, né, de ausência, 4 dias úteis está na conta do beneficiário. Maravilhoso. 4 dias, você entregou a documentação completa, a seguradora, o maior marketing dela é pagar benefício, cara. Ela vive disso. Quanto mais benefício e mais eficiente eu sou no pagamento, mais eu tenho propriedade para entregar ali, né, a distribuição. E isso, o que você trouxe, independe da sua estrutura familiar e a quantidade de patrimônio. A gente está falando aqui de um mecanismo de subsistência. Sim. Quando você fala de ausência, né, é evidente, né, precisa fazer tudo isso, mas o seguro ele vai além. Eu tenho um capital hoje que paga em vida benefícios. Esse pilar financeiro, por exemplo, se ele ficar 30, 60 dias, ele é um empreendedor sem trazer receita, a reserva que ele tem vai começar a ser consumida e pode ser que ele nem tenha reserva. Sim. Então o seguro também paga, né, em vida e é livre de impostos, é empenhorável. Exato. Se o cara tiver um bloqueio judicial, ele consegue acessar essa grana e ele está lá em um momento de necessidade. Então é muito hoje amplo. Tem diária de internação. Tem diária de internação, renda de proteção de renda, se você ficar afastado em casa, né, quebrou um braço, uma perna. Cara, tem invalidez acidental, invalidez por doença. E são seguros que, se eu colocar na mesa aqui um bom planejamento, sai por menos de R$300. Espetacular. Tá muito barato hoje em dia, porque o produto vem avançando. É um almoço, né? Ele não fica mais caro. É. Ele não fica mais caro. Muito pelo contrário. O que eu venho acompanhando nos últimos 7 anos de mercado são produtos mais baratos. Eles estão ficando mais acessíveis, cada vez mais. Sim. E, pô, sucessão é um desafio gigantesco que é fatal, vai acontecer. É. Beto, cara, eu encontro muito, o seu discurso é muito parecido conosco e com o nosso, aliás. Feliz que a gente está trabalhando da maneira correta, né? Só reforça. Mas, cara, todo cliente que tem um patrimônio um pouco maior, ele traz o assunto holding. Holding cabe para qualquer pessoa? Vamos lá. Só um passo antes que você comentou um ponto, Ricardo, que eu acho legal só reforçar, que também é legal dessa parte do seguro de vida. Que também é o mesmo artigo 794 do Código Civil que fala que o seguro não é herança para todos os fins. Ele também diz que o capital segurado não responde pelas dívidas de quem faleceu. Isso é muito bacana também, tá? Não sabia, legal. Isso é muito bacana. Então, Puta argumento. É mais um motivo para as pessoas pensarem, porque ele tá completamente fora tanto da herança quanto das dívidas, tá? Então isso é bacana. Esse ponto, Ricardo, acho que é muito legal trazer aqui para discussão, porque essa parte de holding, hoje em dia, nos últimos 2 anos talvez, tem sido muito falado. Muito, muito, muito falado, tá? Muita gente chega lá no nosso escritório já falando, eu quero uma holding. A gente fala, calma, a gente precisa ser o chato da... Virou um produto de prateleira. Tênis do... É o beach tênis da sucessão. É exatamente isso, né, cara? É o beach tênis da sucessão, tá? Porque você... Muito bom, viu? Ela é muito linda, né? Olha aqui. Não, trouxe a melhor, adorei. Você vai usar isso agora. Nunca pensei nessa ideia. Mas você sabe, mas brincadeira à parte, é isso. Virou moda. Virou muita moda.
Porque, enfim, hoje tá com rede social, todo mundo começa a impulsionar. Eu posso falar pelas minhas redes. Depois que eu comecei, nos últimos 5 anos, 5 anos pra trás, que eu comecei a estudar cada vez mais e me especializar cada vez mais nessa área, meu Instagram não para de aparecer lá produto de holding. Exato. Então, porque é muito comum, é muito... E é um produto bacana, tá? Acho que é importante frisar. É um bom produto. Sim, com certeza. É uma boa ferramenta. Produto não, é uma boa ferramenta, eu diria. Mas não cabe pra todo mundo. Não é pra todo mundo que a holding vai funcionar. Pra quem que não funcionaria? Ou pra quem funcionaria? Talvez você uma acha? pessoa que tem ali um patrimônio pequeno. Eu vi muita gente fala assim: você tem um imóvel, você já tem que pensar numa holding. Não necessariamente, porque se você tem um imóvel que está financiado, o financiamento você não traz para holding. Puta, Então é uma dor de loucura, é uma cabeça. dor de cabeça. Muitas vezes, um imóvel, a família tem um único imóvel, está financiado. Esses financiamentos têm lá o seguro prestamista. Então, quer dizer, para que você vai holdear aquele imóvel? Se a pessoa falecer, o seguro quita o financiamento. Não tem cabimento. Faz sentido. Sim. Não faz sentido. Por outro lado, posso falar de uma situação de um cliente nosso do escritório hoje, que ele tem mais de 40 imóveis aqui em São Paulo. Faz Porra, total cara. sentido ele pensar Meu, e botar isso ontem. dentro de uma... Exato, de botar isso dentro de uma PJ, que é uma holding, para poder... Até para administração é muito mais fácil. Então Ganho financeiro. Ganho Mas o financeiro, ganho imposto é mais tributário. baixo, é isso, né? O imposto ele tende a ser mais baixo? Depende, tá? Mas assim, vamos lá. Qual que é a questão? Via de regra, se eu tenho uma holding imobiliária, tá? Que é o que a gente costuma ver mais no dia a dia, que é aquela empresa que é dona de imóveis próprios e tem receita de locação de imóveis Sim. próprios, ou compra e venda de imóveis próprios como objeto social, de fato a tributação do aluguel, essa empresa indo para o lucro presumido, regime fiscal do lucro presumido, que ela não pode estar no Simples Nacional, a tributação de 14% versus 14% de qualquer coisa, versus 27,5% da pessoa física. Nossa. E o ganho de capital é 6%, só que é 6% sobre a receita, sendo que na pessoa física é 15% sobre o lucro. Mas a receita também tem depreciação, então não necessariamente vai sempre ser mais vantajoso. Via de regra tá, Bianca? Via de regra Isso eu não tô falando da reforma tributária, tá? Que a reforma tributária que vai trazer, vai mudar esse ambiente também, tá? A gente vai tem uma série de discussões falando sobre IBS, CBS, enfim. Puta rolo do cara. Que é um baita rolo essa questão da reforma tributária e que vai impactar as holdings patrimoniais, digamos assim. Então, Mas aí morri, tenho a holding. Como é que... Onde isso me ajuda? Então, aí você tem que pensar, não tem uma receita de bolo, eu diria. Se você tem uma holding, porque geralmente quem monta uma holding já colocou em prática a sucessão. Já Então, via de montou com mais regra, pessoas. essa pessoa já transferiu as cotas a título de doação dessa holding para os herdeiros necessários. Tem ali cláusulas estabelecidas nesse contrato de doação, como incomunicabilidade, cláusula de reversão, cláusula de inalienabilidade, perdão. Então você tem uma série... trava-língua. Então você tem uma série de questões ali Entendi. que geralmente quem faz esse movimento já planeja a sucessão e aí quando ele falece, aquele patrimônio já foi transferido, digamos assim. Vai lá. Uma dúvida sobre holding patrimonial. Legal, tenho 20 imóveis lá na holding, estudei lá com você, vi que faz sentido, a gente montou. E aí, fora dela, eu continuo acumulando patrimônio. Continuo ali, eu tenho que incorporar esse patrimônio conforme eu vou acumulando ali na holding, os imóveis no caso. Eu pago para incorporar numa Eu acho holding? que a holding já compra... A holding que compra o imóvel já? Depende, não tem uma receita pronta, tá? Depende de uma série de circunstâncias aqui, eu diria, Ricardo. Porque quando eu ponto... Porque a holding, o termo holding nada mais é do que uma empresa. Sim. Tá? Então é uma PJ Sim. que tem como atividade social, lá no objeto social, compra e venda de imóveis próprios, locação de imóveis próprios, administração de imóveis próprios, enfim, tem que pegar ali Sim. a lista de CNAES para poder colocar como objeto social. Eu posso transferir simplesmente um ativo imobilizado, um imóvel, para essa empresa, e aí a gente tem aqui nessa questão, nessa transferência, tem uma discussão que nem é muito o propósito aqui, da incidência ou não de ITBI, nessa transferência, porque a Constituição Federal prevê a imunidade do ITBI, mas isso foi, como tudo no Brasil, judicializado, chegou até o STF, virou o tema 796 do STF. Então depende de algumas questões, porque a Constituição Federal ela fala basicamente que se essa nova empresa não tiver atividade como receita operacional
receita de atividades imobiliárias pelos próximos 3 anos, eu poderia fazer essa transferência sem a incidência do ITBI. O problema é conseguir com que os cartórios aceitem isso, é uma baita dor de cabeça, porque é uma empresa nova. Sim. Você está falando que nos próximos 3 anos você não vai ter receita, você não sabe. É. Enfim, então Difícil, cara. é difícil. Mas via de regra, se eu tiver uma empresa, se eu tiver que pensar no pior cenário, a transferência de um imóvel da pessoa física para uma PJ, ele vai ser base do ITBI. Né, que aqui em São Paulo hoje acho que é 3%, se eu não me engano, tá? Que é o Imposto de Competência Municipal. Então tem ali o ITBI e nada além disso, tá? Custos de cartório, obviamente, né? Custos que o Como cartório se vai comprasse cobrar. de novo o apartamento, o imóvel. Exato. Agora, se você quiser fazer novos investimentos, comprar novos ativos, você pode capitalizar a empresa com dinheiro e fazer a compra por dentro da empresa. É uma possibilidade. caminho É um também. caminho também. Então depende de algumas questões aqui, tá? De novo, não tem uma receita de bolo para essa situação. Sim. E Mas no caso é da bacana. holding, ainda cabe essa questão dos herdeiros legais, daqueles 50%. Todo o patrimônio, quando a pessoa falece, ela deixa ali o espólio. Né? O espólio é quase como a massa falida da empresa. O espólio é o conjunto de ativos, de bens e direitos que a pessoa que faleceu deixou para inventariar. Nesse momento, eu tenho que olhar todo esse contexto, todo esse cenário para determinar essa parte de disponível e legítima. Aqui um passo importante, né? Essa fotografia de disponível e legítima, e aí é muito técnico, tá, Bianca? Vou falar assim de maneira mais geral, assim. Essa questão do disponível e legítima, os 50%, ele é uma fotografia volátil, muda constantemente. E aí a gente já tem decisões da Justiça, do STJ, dizendo que essa fotografia você tem que analisar no momento da liberalidade. Então o que é o momento da liberalidade? É o momento que eu determinei fazer algum ato, que minha vontade foi seguida, digamos assim. Então, por exemplo, hoje eu tenho um patrimônio de 1 milhão e eu quero fazer uma doação de metade disso. Então eu quero doar para quem? Para qualquer pessoa. Não precisa ser um herdeiro meu. Não quero, porque eu tenho a disponível, eu faço o que eu bem entender, tá? Eu posso doar para pro cachorrinho, como você comentou, enfim. Que a gente tem uns casos assim que aparecem na mídia, né? Nos jornais. Então, Deus. eu vou lá e quero doar 500 mil reais em dinheiro para alguém. Posso? Posso. A fotografia vai olhar qual que é o meu patrimônio naquele momento. Naquele momento eu tenho 1 milhão. 50% de 1 milhão, 500 mil. Beleza. Se quando eu falecer eu perdi patrimônio, esses 500 mil que sobrou, por qualquer razão eu perdi, seja lá o que for, pode acontecer uma situação em que eu doei esses 500 mil para alguém e quando eu faleci eu não tinha patrimônio para inventariar. E os meus herdeiros não podem, não é que não podem, questionar na justiça você pode, mas legalmente não teria argumentos para questionar aquela doação que eu teria feito no passado, ou declarar aquela doação como uma doação inoficiosa, que teria excedido a legítima, a disponível, teria excedido a disponível, porque naquele momento Você tinha. eu tinha. Nossa, valia cara, 50%. que isso é um... Então O herdeiro ali que talvez não tenha nada a receber numa situação dessa... Vai ficar feliz. Exato, mas pode acontecer. Tá? Isso pode, porque é uma fotografia mutável, né? Sim, isso às vezes muda. demora anos, né? Tipo, hoje eu quis doar uma parte, daqui 15 anos eu perdi tudo. Não, Eu não tenho dúvida que isso pode acontecer com um cara com patrimônio elevado, ele dá uma surtada, começa a doar, aí na hora que o herdeiro tá esperando a vez dele, Ele perdeu tudo. ele descobriu que tem uma dívida. Exatamente. Isso pode acontecer. Isso a gente costuma ver mais no dia a dia em situações em que não é matemático dessa forma, mas vamos pensar que o patrimônio de 1 milhão de reais, nesse exemplo aqui hipotético, 500 mil é disponível no banco, 500 mil são cotas de uma empresa, que tem esse é o valor patrimonial das cotas, isso está no balanço. Então eu pego esses 500 mil que está no banco, dou para qualquer pessoa, e esses 500 mil que são em cotas da empresa, eu mantenho para os meus herdeiros. Então aqui é a minha legítima e aqui é a minha disponível. Só que a empresa, posso falir a empresa. Pode quebrar. Depois pode quebrar. Então imagina que a empresa quebrou, e Não quando vale eu faleci, eu não tenho nada para doar, para inventariar. Engraçado que a dívida aí vai 100% pros herdeiros, né? Você não pode pegar 50% e doar pra quem você quiser da sua dívida. Exato.
Vou dar pra você aqui, Tá aí, 50% tá aí da minha dívida. mais um motivo. Mas aí também as dívidas, é importante que você. Na verdade, é o espólio que responde pelas dívidas, né? Então, depende das dívidas, obviamente, tá? Sim. É o espólio que vai responder pelas dívidas. Se o espólio, se não há espólio, se não há nenhum patrimônio, eventualmente as dívidas são. Então, por exemplo, minha mãe faleceu, ela tá endividada, mas ela não tinha herança nenhuma pra me dar. Eu não fico endividada. Depende da dívida, Entendi. tá? Depende da dívida. Uma trabalhista, depende... por exemplo. Exato, uma trabalhista vai passar. Tá. Vai Mas passar ela devia condomínio, o problema já era, o condomínio se Sim, ferrou. exato. Entendi. Mas é que você devia condomínio, talvez ela tenha um imóvel. Exato. Né? Então, É alugado, É né? alugado, Ela lascou. pode ser. Mas sim. mas a trabalhista é realmente um problema. A trabalhista, vamos, sim. vamos pensar aqui, ó. Um empresário convencional aqui. O cara tem 20 funcionários, 15 funcionários, uma empresa pequena. Ele tá ali, pilar financeiro, e ele tem ali os funcionários, e ele faleceu. Ele é o capital intelectual da empresa. Ele que traz a grana. Aí ele faleceu, e os funcionários ali talvez estejam com salário atrasado, não tinha dinheiro em caixa, ele que trazia o dinheiro todo mês, ele que fazia empréstimo no banco. Acabou. O que essas pessoas vão fazer? Vão processar a empresa. Sim. Vão processar a família, no caso, que é a herdeira. Aí esse cara, essa família, além de herdar uma empresa que talvez não tenha um fluxo adequado, é dar processos trabalhistas daquela empresa, porque eles não estão recebendo o salário deles. É. Cara, isso acaba com uma geração. Sim. Isso acaba com uma geração familiar, destrói Sim. tudo. E você sabe que essa parte também. E aí, o que eu acho que é importante, né? Reforçar. De fato, tudo vai depender da natureza da dívida, tá? Então, eu acho que isso aqui eu acho que é a mensagem principal. Então, não são todas. Aham. Não é qualquer patrimônio que você tem. O STJ, por exemplo, já decidiu que o patrimônio da família ele é inalienável, empenhorável. Sim. Então, assim, que tem uma casa não vai morar na rua pra Exato. Quando tirar você a tem casa. um, né? Exato. É subsistência. É subsistência, exatamente. Essa é a ideia, esse é o conceito da decisão, enfim, e acho bem interessante. Mesmo que seja de 20 milhões. Não vou falar, sai daí, vai pra um pequeno. Aí Eu acho que a talvez briga é boa, hein? questionável. a briga talvez a briga briga é boa. é boa. Aí tem que achar Entendi. advogado bom que pra ir achar lá e advogado falar, bom. tá Ah, vendo? no pequenininho. Pra que você precisa morar numa casa de 20 milhões? Se a gente pode botar você num kitnet de 500 mil. Exato, Né? exato. Então Exato. Mas é isso aí. Então, acho que a ideia é essa. Mas sim, tem que pensar em tudo isso, tem que analisar tudo isso, porque muita gente acha que isso não acontece, mas é muito mais comum do que a gente pode Isso imaginar. é outra coisa que o seguro poderia ajudar. Sem essas dúvida. dívidas, Sem né? dúvida. O seguro. O que a gente falou do seguro, né? Que tem a questão do seguro que a gente chama no dia a dia de seguro sobrevivência, que é para dar liquidez ali para os herdeiros imediatamente tocarem a vida, não ficarem Exato. travados. Pagar o condomínio, Pagar colégio, condomínio, as contas do dia a plano de dia. saúde. Exato, para Cara. não ficarem ali completamente desamparados, no momento que já é um momento difícil, um momento de dor. Exato. E a gente também tem a ideia do seguro inventário, que também é algo para se pensar, porque como a gente falou que tem um custo de 10 a 15%, então você dá liquidez para os seus herdeiros poderem ter esse capital para poder pagar as custas do inventário e acessarem o patrimônio o mais rápido possível, Sim. também é bacana. Não, e para esse específico, para inventário, a MetLife acabou de lançar um produto que você paga ele em 5 anos. Cara, 5 anos, tá quitado. Pode ser o valor ali do seu inventário naquele dia de 5 anos. Daqui a 5 anos você mudou o patrimônio, você consegue fazer complementar ou até utilizar outras ferramentas, dependendo do tamanho do patrimônio. E é um produto que você, quitou em 5 anos. Maravilhoso. Só que depois de 5 anos você mudou, você ganhou muito dinheiro e montou uma holding. Você resgata 100% do valor. Corrigido, né? Corrigido. IPCA ali. Então você resgata o dinheiro. Por 5 anos eu tive essa necessidade. Só que eu incorporei patrimônio, ganhei, faturei mais, vendi uma empresa, coloquei uma puta grana no bolso. Não faz mais sentido ter um seguro sucessão. Você resgata o dinheiro. 100% dele. No D0 eu resolvo meu problema. No D0. Depois de 5 anos meu cenário mudou, eu posso resgatar. Então o produto evolui. O produto melhora. E, se a gente pegar mesmo, a gente tá falando de muita gente com necessidade imediata para resolver ontem. Muita gente. O cara tá saindo de casa agora para ir trabalhar, não sabe se vai voltar, não tem a sucessão planejada, Sim. não tem ali uma consultoria de um advogado, de um contador, de um consultor de proteção financeira. O cara liga para ele não atende, mas eu sempre falo com um cliente que é mais enrolado a agenda. Eu falo, meu amigo, são 2 horas. A primeira hora para eu entender isso pro seguro, que é muito mais simples do que uma estrutura como uma hold, por exemplo. A gente senta 1 hora para eu entender teu momento e entender o quanto você precisa. Depois eu sento com você para te apresentar e, se fizer sentido, você fechar. São 2 horas de reunião para definir o resto da sua vida. Para você contratar ali 3, 4, 5, 6 milhões de reais de capital segurado.
Cara, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso com as É o pessoas. que a gente estava conversando antes do podcast, né? Todo mundo acha que vai morrer com 80 anos e não quer falar sobre isso, né? É. Mas infelizmente, não é todo mundo que vai ter essa sorte, Exatamente. né? Exatamente. Muita gente vai morrer com 30, com 40, com 50, infelizmente. Ô, Beto, e um sócio que perdeu um sócio? Cara, o cara ali tem um contrato social que podem exigir algumas coisas, né? Sim. Por exemplo, pode estar no contrato que o sócio remanescente é obrigado a pagar imediatamente as cotas societárias. Sim. Problema 1. Aí você me corrige, você vai conhecer vários. Não, vai lá. Problema 2. Pode ter ali no contrato social que a empresa, a família, né, herdeira, pode nomear alguém para substituir ali aquela pessoa. Sim. Pode uma pessoa estranha Você nem sentar, conhece o negócio, né? sentar lá na sua empresa agora com o mesmo poder de decisão que você para tocar a estratégia de crescimento da empresa. Olha que loucura. Sem dúvida. Pode um filho ir lá com 18 anos que não tem a bagagem que você. Eu, particularmente, com todo respeito à minha sócia, Daniela Mingados, vai conhecer, eu não quero trabalhar com a família dela. Não assistam. Eu não quero trabalhar. Eu tenho certeza que ela talvez não queira trabalhar. Ela não sabe como é que vai se trabalhar com a Bianca. Sim. Ela não sabe como é que vai se trabalhar com meus filhos. Ela não sabe. A empresa foi constituída ali com um objetivo e a união de sócios em prol de algo, um alinhamento, né? Até para você virar sócio de alguém, você precisa casar. Cada um contribui com uma coisa, né? Sem No Sem dúvida. negócio, Pro né? crescimento da E aí, empresa. meu sócio falece aí, cara. Bom, vamos lá. Esse é um tema bem complexo, porque tem também várias N variáveis aqui, tá? Mas vamos tentar colocar a bola no chão e trazer aqui um racional, né? Acho que a primeira coisa que é legal mencionar é, quando eu falo de empresa, nesse caso que você tá falando, Ricardo, eu tô falando de empresas operacionais com sócios, não tô falando das holdings familiares. Porque a Perfeito. holding familiar, ela já endereçou essa questão. Estou falando tá? de empresas normais. Empresas normais do dia a dia, Exato. como uma gorila, enfim. Então Exato, é isso aí. perfeito. Vamos lá, via de regra, se eu não me engano, é o artigo 1028 do Código Civil, depois o pessoal puder dar uma olhada aí e confirmar, ou botar no comentário alguma coisa assim, a gente vai ver depois e vamos lembrar. Mas se eu não me engano, 1028 diz que a regra geral nesse tipo de situação é que o herdeiro, ele não é sócio da empresa, tá? Perfeito. O herdeiro, ele é herdeiro, mas ele não vira sócio. Tanto que a regra geral é que a empresa liquide aquelas cotas do sócio que faleceu, tá? Tá. Aqui nós temos um problema número 1. Se eu tô falando de liquidação de cota, posso gerar um problema de caixa para a empresa. Total. Porque a empresa tem que ter dinheiro para pagar esse valor para os herdeiros. Então, nesse momento, a gente teria que fazer o que a gente chama de apuração de haveres, verificar qual que é o valor. E aqui já é o primeiro problema, tá? Mas primeiro não, é mais um problema. Sim. Que a apuração de haveres É cara também. é não cara. E é o que a gente costuma falar que se você trouxer 10 técnicos para fazer a apuração de haveres de uma empresa, você vai ter 10 números diferentes. E super discrepantes. Você vai ter 10 números Cara, diferentes. eu imagino. Então, Eu imagino isso. não, mas porque você tem N variáveis, Sim. fluxo de caixa descontado, projeção de receita para os próximos 3 anos, enfim, você vai poder, brincadeira à parte, mas é um fato, se você trouxer 10 técnicos para fazer a apuração de haveres de uma empresa, eles vão pegar o balanço dos últimos anos, enfim, nós vamos ter 10 números diferentes, então é uma outra dor de cabeça que a gente pode enfrentar. Mas eu posso ter um problema do caixa para a empresa, que talvez seja o principal hoje. Porque a empresa pode chegar lá no momento que eu tenho que pagar, sei lá, R$1 milhão para os herdeiros de um sócio meu que faleceu, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, o que eu faço? Muita gente fala, coloca no contrato social que esse pagamento vai ser feito em 60 vezes, em 60 meses, por exemplo. Mas continua sendo 1 milhão. Continua sendo 1 milhão e a gente tem um problema também que eu não posso definir regras de uma herança quando ela não aconteceu. Então, eu não posso definir regras de como é que vai ser feita a transferência de um ativo a título de herança para uma pessoa enquanto eu tô vivo ainda. Ninguém pode falar assim, não, sabe aquela casa que você tem na praia? Ela já é minha. Não, eu tô vivo. Você não pode colocar, põe no contrato e o papel... Muita gente faz isso, né? Não é legal. Não faz. É bacana. Não faz, exatamente. Caraca, que Então, legal, velho. você tem essa questão. O que a gente vê como alternativa no dia a dia, de fato, é uma questão do seguro. E aí o seguro, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Porque aí vocês vão saber 1000 vezes melhor do Eu que tenho eu. 3 perguntas pra te fazer. A questão do seguro, que a gente costuma ver mais difundido, talvez, no dia a dia, em situações como essa, é um seguro onde a empresa contrata uma pólice de seguro de vida para os sócios e ela é a beneficiária desse seguro de vida. Perfeito. Por quê? Porque aí quando um dos sócios falece,
ela recebe esse capital E consegue pagar. e consegue pagar Perfeito. os herdeiros. Só que nós temos um problema aqui também, né? Um complicômetro aqui. Nesse tipo de situação, esse pagamento que a sociedade vai fazer para os herdeiros não está isento de TCMD, não está isento de imposto de renda, não tá A isento de empresa, nada. quando recebe com A empresa, isento. exatamente. A Na hora empresa, do pagamento da cota, não. exatamente. Então você tem aqui, e no pagamento de cota, quando a empresa vai fazer a apuração de haveres, vai determinar lá que vai pagar as cotas em dinheiro para os herdeiros, você pode ter reflexo. Você vai ter reflexo de TCMD, fato que isso vai Sim. ser inventariado, esse valor que ela vai receber vai ser Entra normal no inventariado, inventário. entra no inventário. E você tem a questão do imposto de renda também, porque se eu tô falando de... É que aqui talvez a pessoa vai receber o dinheiro, mas se eu tô falando de cotas que estão por 100 mil, por exemplo, no imposto de renda da pessoa que faleceu, e eu tô recebendo 1 milhão, a Receita Federal entende que isso aqui é ganho de sim. capital. Exato. Eu tenho que 15% de IR Que a para pagar. originação não veio da seguradora, né? Exatamente, porque Eu a origem consigo não veio da declarar isso. seguradora. Veio Mas da aí é uma empresa. coisa que não vai ter muito como fugir, mas é uma forma de você... Uma possibilidade, mas aí a gente teria que aprofundar muito mais e conversar, porque tem, de novo, esse tema é bem complexo, tem muitas variáveis e envolve pessoa. Sim. Então tudo que envolve pessoa acaba sendo um pouco mais complicado. Porque eu poderia eventualmente fazer, acho eu, tá? E aí, de novo, me corrija se eu estiver errado, que eu tô falando coisas que eu vejo no dia a dia. A empresa poderia fazer, será estipulante ou contratante. Para o capital, o segurado ali seriam os sócios e os beneficiários seriam os herdeiros diretos desses sócios. Em tese, poderia. O problema é que se eu faço isso, eu não tô... Mostrando que a empresa tá pagando. Exatamente, eu não tô protegendo que essa pessoa, que os herdeiros, além de receberem o capital de Não seguro, peçam dinheiro. não virem e falem, tá bom, eu quero as minhas cotas agora Esse é também. o desafio. Entendeu? Esse é o desafio. Depende Isso- da boa fé dos herdeiros. Muita gente fala, põe isso em contrato social. Coloca os herdeiros... Contrato de gaveta. Coloca os herdeiros como interveniente anuente dessa operação. Então, se o herdeiro assina, em tese poderia... Só que aqui eu tenho outras discussões, porque se eu Sim. coloco esse tipo de coisa em contrato social, esse tipo de regra em contrato social, eu posso estar ferindo essa premissa básica, que é eu não posso dispor ou determinar regras para um patrimônio de alguém que está vivo. Você tem que Nem fazer você, nem eu própria? Esse você pode fazer em testamento. Ah, tá. Isso você pode fazer em testamento. Porque o by Tá. the book, ele precisa sair da empresa o pagamento, né? Exato. Para comprovar exatamente o Que a movimento. empresa tá Exato. pagando. E aí, uma dúvida aqui. Eu poderia, então, colocar no contrato social que aquela pólice é para quitar essas cotas societárias? Poderia. Poderia, e é recomendável, inclusive, que seja colocado. Exato. Eu fiz, assim, torcendo para estar certo, porque é isso que a gente fala. Tá. Mas perfeito. Então, isso aí entra, né? Sim. Entra. Aí é evidente que entra uma questão de cotas, né? O valor ali nominal de cada cota e um valuation também. Exato. Que é outra discussão. Porque assim, você vai pagar minhas cotas aqui, minhas cotas custam 50 mil, mas o valuation da minha empresa é de 2 milhões. É isso. Aí você vai ali determinar ali a situação com o seu sócio e tudo mais. O valuation que você está dizendo é o que a gente chama de apuração de haveres. É a mesma É. é isso aí. É chegar a determinar qual que é o valor É. de mercado, talvez, das cotas daquela empresa. Porque, via de regra, a cota no contrato social vai valer R$1, sei lá. Exato. Sim, porque 100 normalmente o pessoal coloca Coloca valor um muito mínimo. Se é uma empresa de abaixo. serviço, ela não costuma ter Exato. tanto capital para começar a operação, enfim. Uhum. Então ela tem lá um capital de R$1.000, mas a empresa pode estar valendo 4, 5 milhões. Perfeitamente. E aí, como é que você vai fazer essa questão? Perfeitamente. É isso que a gente fala que a apuração de haveres chega nessas discrepâncias de valor, porque um lado vai falar, não, eu te pago o valor nominal, eu pago 1.000. A Exato. outra vai falar, não, mas a empresa vale 5 milhões, então você tem que tentar chegar aqui no meio termo. Mas essa ideia, se você contrata o seguro, uma pólice de seguro, se a sociedade contrata uma pólice de seguro com essa finalidade, de fato ela tá... Isso vai gerar liquidez para a empresa, poder pagar os Sim. herdeiros. Isso é muito bom. Sim. Porque, de novo, a empresa pode não ter capital para pagar, e aí E ela tem que continuar. ela tem que continuar. E dois, isso que você falou é fundamental, Ricardo. Vale a pena mencionar isso em contrato social, dizendo que aquela pólice É de pra seguro isso. está contratada para essa Não, finalidade. eu e tudo acredito mais. tanto na ferramenta que, pô, quando morre um pilar financeiro de uma família, quem perde? A família, evidente, financeiramente e emocionalmente, mas perde o colégio do bairro, a farmácia do bairro, o condomínio, a padaria, os empresários, todo mundo ali que consome ali daquele ecossistema, daquele micro ali, perde, cara. Sim. Para de entrar uma receita que servia ali para aquela região, para aquela economia. Cara, funciona. Isso aqui vai além, né? Transcende valor. Sim. Isso aqui dá continuidade, dignidade. É um instrumento. É. Que você tem todos os benefícios, né? Mas, pô, e uma última pergunta.
Uma empresa que contrata uma apólice de seguro, o pagamento dela, ela se beneficia em alguma coisa em relação ao imposto? Depende do regime fiscal da empresa, depende de algumas questões. Porque, por exemplo, empresas no regime do Simples Nacional ou do lucro presumido, elas são tributadas sobre a receita dela. Então, despesas nesse sentido não. Em real, normalmente são empresas muito grandes. Exato. Né? Então depende do regime fiscal, do regime tributário da empresa para falar se ela tem algum benefício fiscal em fazer essa apólice. Porque no final do dia a discussão seria se isso pode ser considerado para uma empresa do lucro real, que é aquela que que vai apura o imposto com receita menos despesa, Sim. se isso seria uma despesa necessária para a operação, enfim. Então tem que analisar com um pouco mais de carinho. Mas acho que pensando no propósito, o propósito é dar liquidez para a empresa, pagar. E geralmente quem vai ter esse tipo de situação são empresas pequenas, empresas familiares, tá? Sim. Grandes empresas ou empresas de capital aberto, não faz muito sentido ir por esse caminho. Exato. Agora, empresas familiares, empresas pequenas, que são aquelas que estão enquadradas no regime do Simples Nacional ou do lucro presumido, elas têm que pensar nisso bastante. Tá? Roberto, você está falando sobre isso, me veio uma coisa de, né, brasileirar, né? Daquele jeitinho brasileiro. Vamos ver as A gente ideias. sempre tenta dar As uma ideias. viradinha ali, né? Mas, obviamente, deve ser ilegal e deve ter algum jeito enfim, de enquadrar isso como algo ilegal. Sócio morreu, não tenho dinheiro para pagar, né? Os herdeiros, fecha a empresa, falei isso então, fechei a empresa, daí eu abro outra sozinha. É que, na verdade, quando você está falando de fechar uma empresa, você também tem que fazer a apuração de haveres. Então depende de uma série de questões. Claro, se eu estou falando de uma empresa, eu e o Ricardo somos sócios, a empresa não tem nada, a empresa não tem valor, não tem carteira de clientes, não tem nada, a empresa tem 2 copos e uma garrafa de água. Talvez, de fato, não tenha a empresa, mas aí a empresa já não vale nada. Você tá entendendo? Então, eu acho que o ponto aqui, a discussão vai ser, quanto vale essa empresa? Entendi. E muitas dessas questões, muita dessa resposta vem do passado. Então, assim, Quanto faturava? quanto faturava, exato. Não adianta eu virar e falar assim, não, a empresa faturou nos últimos 3 anos 4 milhões cada ano. Mas hoje ela não vale nada. Não, calma, você tem uma carteira de clientes, tem um intangível aqui Sim. que tem que ser considerado na hora de fazer essa... Eu não posso falar, não quero mais trabalhar. Não tô afim. Eu posso não ter... assim, É talvez... legal. Não é que é legal, você vai ter uma briga. Tá. No final do dia, qual que é a questão? A regra geral nesse tipo de situação, que lá do artigo 1028 de novo do Código Civil, se eu não me engano, é que as cotas do sócio falecido, elas são liquidadas. Liquidadas a sociedade paga para os herdeiros. Então, porque o herdeiro ele não é sócio. Então, via de regra. Ele pode ser sócio? Pode. Sim. Mas a sociedade tem que estar... via de regra, tá? O ideal é que a sociedade estabeleça isso no contrato social, que os herdeiros... Eu posso escolher dos meus 3 filhos, eu quero que esse seja sócio, os outros 2 Mas não aí serão. você não tá fazendo aquilo que você falou, de decidir antes de você morrer? Não, mas aqui eu não tô Já dizendo... aconteceu, né? Mas aqui eu não tô dizendo o que vai para cada um. Ah, Tá? entendi. Porque o ponto crucial é, eu tenho uma empresa, eu sou sócio de uma empresa, eu posso estabelecer que dos meus 3 filhos, um vai ser sócio? Posso. Mas eu não posso dizer que esse aqui vai ganhar a empresa e esses dois aqui vão ganhar a casa. Por exemplo. Ah, tá. Isso eu não posso, tá? Isso eu não posso estabelecer, isso eu posso num testamento eventualmente, tá? Sim. Tentar quebrar alguma coisa assim. Mas no contrato social eu não posso. Tá. E aí, respondendo a tua pergunta, vamos lá. A empresa tem um intangível, tem carteira de clientes, talvez ela pode não ter dinheiro em banco, Sim. ela pode não ter nada. Mas vai ser uma briga. Os E ela fica herdeiros- devendo, então. Você fala assim, não quero mais trabalhar, então eu vou fechar. Eu fico devendo pra família Pode da... acontecer da justiça chegar e falar, não, tudo bem, Você você tem não uma quer mais dívida. trabalhar, a empresa quer se encerrar, a empresa vai ser encerrada, mas ela valia, ela tinha algum valor. Aí vai ser uma briga Entendi. judicial. Aí vai ser uma briga judicial, não tenho nenhuma tá. dúvida, tá, Bianca, que vai ser Não uma é briga tão judicial. fácil você burlar o negócio. Não. Assim, tem que pensar com muito carinho, porque nesse tipo de situação, se eu vou pra uma briga judicial, eu fecho a gorila e abro a Macaco. a macaco, eu posso, seguramente esse herdeiro vai descobrir de alguma maneira e vai falar, ó, tá vendo? Não, o negócio foi continuado. O negócio prosseguiu. Sim, agiu de má fé. Agiu de má fé. A E a justiça- justiça tende a dar ganho de causa aqui. A justiça pode obrigar o sócio que não pagou a se desfazer de patrimônio pessoa física, desde que ele não tenha só um, por exemplo? Em tese pode.
Em tese pode, para responder por essa, se é uma sociedade limitada, em tese unipessoal eventualmente pode. É como se fosse uma dívida trabalhista. Tipo, Não com tanta força, Porque é trabalhista. porque é trabalhista, mas em tese pode, tá? Porque tudo aqui vai chegar, vai caminhar para o princípio, ou talvez tudo não, mas eu acho que o principal aqui é a questão da boa-fé ou da má-fé, tá? Então, nesse caso que você colocou, Beca, Sim, se eu má-fé. fecho a fecho a gorila e abro o macaco, Exato. é má-fé total. Então o juiz pode falar, tá vendo? O faturamento da macaco, o justiça pode falar, dos próximos 60 meses, você tem 1 milhão para pagar pro herdeiro do teu antigo sócio, pega 1 milhão, divide por 60 e paga em 60 prestações, e porque ainda você multa fechou e essa, outras coisas, né? porque você fechou essa e abriu uma outra que é igual. Faz a mesma coisa, tem o gente mesmo tá- objeto A social. gente tá conversando aqui de uma pólice de R$400. Olha a confusão que deu por não ter Uma um pólice de negócio desse, R$400 né? reais por mês, que vai ter ali 2, 3 milhões de reais protegidos. Sim. Cara, olha a confusão que o cara não pode almoçar uma vez menos ali no restaurante melhor. Que a empresa pode destruir o laço ali entre as famílias, destruir o patrimônio, destruir a dignidade da família com a de R$400. Briga, né? E Que muitas vezes bizarro. sócios são pessoas Quanto- próximas, quanto né? que eles vão Geralmente gastar? tem, geralmente Então, olha a sim. briga que você vai. Quanto né, que não vão gerar. gastar com advogado, Sem dúvida. cartório? Cara, que doideira. É. Cara, é uma baita solução mesmo. E Beto, eu tenho evidente lá na Gorila clientes que são, né, de alto ticket e tudo mais. Qual que é um cliente ideal para você atender? Só assim, cara, eu tenho esse perfil de cliente que eu já consigo dar uma assessoria legal para ele. Não tem uma resposta pronta para essa pergunta, tá, Ricardo? Eu falo sempre que depende. Depende porque quando eu tô pensando no planejamento sucessório, aquele cliente que já tá amadurecido com a ideia de contratar alguma ferramenta para o planejamento sucessório, ele geralmente tem uma necessidade, tem alguma coisa na cabeça dele quando Sim. ele nos procura e a gente senta para fazer o que a gente chama de anamnese, que é tentar entender o cliente, saber o que ele tá pensando. A gente pode validar ou dar alternativas, tá? Perfeito. Mas pode ser que de fato aquilo que ele tá pensando funcione. E aí eu posso estar falando de alguém que tem um patrimônio de 1 milhão ou tem um patrimônio de 1 bilhão. Tanto faz. Sim. Obviamente que quando você está pensando num patrimônio de 1 bilhão, por exemplo, não vai ser uma única ferramenta de planejamento sucessório que a pessoa vai ter. Exato. Geralmente ela vai ter 3, 4, 5, talvez todas que a gente tem no Da mercado. mesma forma aí. que ele não tem 1 bilhão em um imóvel, Exatamente. pra salvar isso também não vai ser Ele de um não vai jeito ter, só. exato, porque essa pessoa, geralmente ele vai ter uma holding, ele vai ter um testamento, ele vai ter uma pólice de seguro de vida, Deveria, ele vai, pelo menos. Não deveria, ele vai ter uma previdência privada, eventualmente alguns ativos ele já doa em vida com reserva de usufruto para os filhos, Sim. enfim, então você tem aqui Tem que usar talvez todas as ferramentas. todas as ferramentas disponíveis no Se mercado. quiser doar pra alguém assim, aquele 50%, tentar fazer, Pode, tô aqui também. exatamente. Não Quem vocês não quiser, merecem tudo isso. quem quiser doar disponível Pra pra alguém. gente, a gente aceita. Mas é isso, você consegue. Então, assim, eu acho que a resposta mais clara e cristalina é: depende. Grandes patrimônios tendem a ter todos os tipos de ferramenta de planejamento sucessório. Pequenos patrimônios ou patrimônios de menor valor, uma ferramenta costuma Sim. funcionar. E aí depende do propósito, como a gente falou. Porque tem muita gente hoje, na ideia das holds, que a gente estava falando até um pouco antes do podcast, muita gente fala assim, você tem um imóvel, você já tem que fazer uma holding, você já é um cliente para holding. Não necessariamente. Porque se você tem esse imóvel e esse imóvel está financiado na pessoa física, você não vai poder transferir esse imóvel para uma holding, você não vai poder fazer. Exato. Então não é para você esse produto. E até esse tipo de situação, um imóvel financiado, o financiamento costuma ter o seguro prestamista. Sim. Então se a pessoa falece, o seguro quita o a financiamento. parte dela, né, hoje em dia, né? É. Então, se você comprou a casa com a sua mulher, seu marido, a sua renda entrou ali para complementar o financiamento. Sim. Então, você pode ter 50%, 80% de responsabilidade. E o seguro prestamista, ele resolve isso. Sim. Só que os outros por cento ainda da prestação continua. Ou os outros 50% até a quitação. Então, pode acontecer que... Seguro de- também que de não ajudaria esteja a pagar o Talvez, fundo do talvez tenha imóvel. um seguro adicional aqui, uma pólice adicional de seguro para Exatamente. contratar. Exatamente. Mas é isso. Então, mas você vê, nesse tipo de situação, uma holding não funciona. Não é para essa pessoa. E Mas o idade, seguro- você acha assim, a partir do momento que eu tenho algum tipo de patrimônio, já é interessante. A idade começar a idade a ver. também é muito subjetiva, porque quanto mais, e aí de novo, vocês vão dar de lavada em mim, mas quanto mais mais velha a pessoa,
mais caro vai ficando a ideia, as estruturas, acho Exato. eu, pelo menos, né? As Sim, apólices tendem a tudo ser fica mais caro. Total. Sim. E é Então- quando a pessoa quer fazer. Exato. Que Na é hora geralmente errada. quando a pessoa pensa em fazer, começa a ter uma doença, começa a ter Sim. um problema de saúde. Não, e doente, às vezes ela não consegue o seguro. Aí começa a diminuir as possibilidades É também, isso. né? É isso. Então, já tem algum tipo de patrimônio e tal, já é interessante começar a procurar um advogado, né, para ver minhas possibilidades, já Isso. se inteirar disso, né? Eu diria que você começa a ter um patrimônio, vale a pena isso estar no teu radar, Uhum. tá? Não necessariamente no primeiro emprego da pessoa, ela já vai buscar alguém para pensar no Exato. planejamento sucessório. Sim, mas- Exato. 25 anos, você já tá pensando, Sim. calma. Conquistei um imóvel Mas já. você tá lá com seus 35, 40 anos, eu acho que é uma idade, obviamente é uma opinião muito pessoal, tá? Sim. Mas eu acho que é uma idade interessante para começar a pensar. É a idade que você vai ter Herdeiro. filhos, enfim, é a idade que você se preocupa cada vez mais com o futuro, Sim. com aquilo que... E numa tragédia que qualquer um de nós está suscetível, são eles que a gente tenta proteger. Se eu não tenho esse número de cabeça exato, mas se eu for olhar ali a carteira de clientes, né, da Gorilla, por exemplo, bateu aí um pouco mais de 4 mil clientes, eu tenho uma faixa gigantesca entre 30, 45, 50 anos. É aqui, ó. É que esse momento que o cara já tem filho, já tá com um colégio ali, já tem um apartamento, tá indo pro segundo, tem dinheiro investido, tá acumulando mais patrimônio, então o cara já tá, putz, peraí. Já ouvi isso em algum lugar, meu amigo aqui do lado fez, sucessão patrimonial, deixa eu pensar. Aí o cara vai lá e... Eu te mandei outro dia a quantidade de homens que falecem por volta de 40 anos. Um número grande, não é? gigantesco. Doença cardiovasculares, né? Um Mas AVC. o mundo de O mundo AVC atual, né? Porque tá tudo tão Exato. corrido, AVC é o que tão- mais mata. É. É o número 1, É. no Brasil, inclusive. E Roberto, se as pessoas quiserem te procurar, quiserem uma assessoria, como é que funciona? Vamos lá, eu sou sócio da Personal Tax, empresa de consultoria que eu abri em 2019, quando eu saí dessa Big Four que eu trabalhava. Nosso site é www.personaltax.com.br, lá você nos encontra, ou quem quiser encontrar a gente por lá, mandar uma mensagem, tem lá uma caixinha de contato, fica 100% à vontade. A gente tem as nossas redes sociais, Personal Tax Brasil, no Instagram, LinkedIn, que é onde a gente costuma publicar mais artigos, enfim. E é isso, por lá vocês conseguem nos achar A gente coloca. e fechou. O A gente nomezinho. coloca. Mas eu tenho uma Fechou. última pergunta, Vamos para lá. finalizar aqui. Roberto Terra, você tem seguro de vida? Essa daí eu cantei antes a bola pra você. Lógico. Eu Eu tenho. não poderia deixar passar essa. Eu tenho. Desde 2018. E calhou justamente quando eu tive minha segunda filha. Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 8 hoje. Então, quando minha filha fez 2 aninhos ali, eu falei, não, pouco antes, talvez 17. E ela tinha acabado de nascer, eu falei, não, eu preciso pensar aqui, já deixar pelo menos algo preparado caso uma tragédia aconteça. De novo, a gente nunca pensa em tragédia, bate na madeira. Exato. Mas a gente tá suscetível, infelizmente. Não, e é um baita case, porque o cidadão lá que fala não, que ele tem capacidade de pagamento, tem necessidade, tem saúde, o cara pode fazer um seguro. Ele fala não. Aí eu tenho aqui agora na minha frente um advogado especialista em sucessão patrimonial. E ele tem um seguro. Aí o Highlander lá não tem Acha que nada não precisa. e acha que não precisa. Cara, que loucura, né, meu? Pois é. Que loucura. A pessoa tem que estar preparada, de fato, para entender isso, entender os motivos, entender aquilo que vai... E como eu comentei, quando os clientes nos procuram com uma dor ou uma necessidade, foi o que me levou. Eu falei... E eu tava tudo bem, graças a Deus, não teve nenhum gatilho que me fez... Mas foi o gatilho mental que eu falei, não, eu tenho 2 filhos, na época meu filho tinha 4, 5 anos, minha filha tava com 2 anos, eu falei, gente, eu tenho pelo menos mais 20 anos aqui de preocupação que eu preciso Perfeito. dar uma certa Pra ele se virar sozinho, né? segurança. Exato, claro, a gente pensa sempre com filhos, a gente pensa sempre que eu tenho que tentar garanti-lo alguma coisa ali, a faculdade, até os seus 20 e poucos anos, minha parte eu vou tentar fazer aqui. É isso. Depois disso, que eles possam caminhar com as próprias pernas. Então eu falei, pô, eu preciso. Se acontece alguma coisa comigo, minha esposa fica desamparada e vice-versa. Criança é caro, né? E criança é A gente caro. sabe bem, E meu criança é Deus. caro. E vice-versa. Então a gente falou, não, a gente precisa dar esse passo e é isso. A gente olha muito mais como uma segurança de que se alguma coisa acontecer, Sim. Deus o livre não aconteça, a gente se preocupa, tenta Sim. cuidar da saúde sempre. Mas se acontecer,
graças a Deus as coisas vão estar. E é engraçado que pra ganhar na loteria, todo mundo pensa, todo mundo fala, sabe o que vai fazer. Não, todo mundo sabe o que vai fazer com o dinheiro. Se eu ganhar na virada, eu vou fazer isso, isso e isso. Todo mundo já tem na cabeça. Agora, pensar em morrer, ninguém pensa. Não, mas você sabe que esse é um ponto que na minha cabeça aí eu vou dar um depoimento de longe. Nem falou nada sobre isso, mas na minha cabeça, quando eu pensei em fazer esse movimento, eu falei, muita gente... Hoje em dia o número de pessoas que fazem seguro de carro, e você paga 4, 5% do valor do carro. Você fala, gente, como é que eu não vou pensar em me preocupar com a minha vida, assim, sabe? Pelo menos pode ser que mais pra frente, você acumulou um patrimônio, você não precisa mais, você consegue dar uma reserva pra alguém. Sei lá, você tem momentos da vida. Você vive outro momento. Você vive outros momentos. Então, naquele momento eu falei, eu preciso me preocupar, porque se alguma coisa acontecer, eles vão estar bem amparados. A galera faz seguro do celular, cara. Exato, tem gente que faz seguro do iPhone. Eu falo, não é possível que a gente tá... Eu sei, claro, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, isso são coisas que a gente precisa se preocupar. Mas você concorda que se você perder um iPhone, sei lá, de 8 mil reais, você perdeu o iPhone de 8 mil, você foi roubado. Você perdeu o quê? 8 mil 8 mil reais. Você consegue trabalhar e recuperar 8 mil reais? Evidente. Claro. Agora, se você perdeu sua capacidade laborativa, você consegue recuperar? Não sei. Sim. Quanto de dinheiro você perdeu quando você perdeu a sua capacidade de trabalho? Não sei. Sim. Mas eu posso minimamente mapear esse risco e trazer uma grana no deserto para você resolver isso. Enfrentar com dignidade, pelo menos. Sim. E agora eu vou deixar, só para deixar registrado que a gente falou também nos bastidores, vou pedir para você revisar minha pólice de seguro. Eu vou fazer isso com todo prazer. Mas você tá numa baita seguradora. Boa. Eu admiro também ela e você tá com um bom produto, uma baita seguradora. Mas é evidente que 5 anos atrás, você não era tão milionário quanto você é hoje. Quem me dera. Então a gente pode, com certeza, olhar com muito carinho, não tenha dúvida disso. Fechado. Muito obrigado, Beto. Imagina. Cara, isso aqui vai ajudar muita gente. Que bom. Só no nosso mercado aqui eu tenho 2.500 consultores que, na empresa que eu represento hoje e nas concorrências, que a gente pode atender, cuidar, né, e levar a instrução. Cara, isso aqui é mágico para quem precisa sentar com o cliente, trazer credibilidade, convicção, informação real. É o tipo de coisa que todo mundo tem que saber um pouquinho, né? Todo mundo, cara. Sim. Todo mundo. Cliente, consultor, todo mundo. Mas muito obrigado, cara. Ricardo, Bianca, eu que agradeço mais uma vez o convite. Um prazer passar essa hora aqui com vocês. Passou voando, foi bem gostoso, fluiu muito bem. E a gente fica à disposição. Precisar de mais uma rodada dessa para atualizações, que a gente vai ter atualizações aí com relação a esse tema depois com essa questão da reforma tributária. Quando vocês tiverem muitos imóveis, aí vocês me procuram. O próximo é o da Previdência, a tributação da Previdência. Boa. O próximo tá acontecendo, tá ali, meu. Vamos falar disso aqui. É isso. Porque é assunto para uma hora, com certeza. O ambiente tributário brasileiro, ele tá sempre... Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Então, muita mudança. mudança. Quando a gente fizer nosso umbi, a gente vai lá. Aí, exato. Né? Recebo vocês no escritório. Já dá pra conversar lá. Precisa fazer algumas coisas. Beleza, obrigado, Ricardo, Bianca, um prazer. Obrigado. Obrigada, pessoal, muito obrigado por hoje. Encerro aqui mais um episódio do podcast Tô Seguro. Olha lá, Betão, só para dar um tchau. Valeu.